eleições norte-americanas acontecendo hoje, aproveitando esse tema, a gente tem que falar aqui um pouco sobre o impacto dos Estados Unidos no esporte de força. Inegavelmente, os Estados Unidos é a nação mais influente do mundo, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. E o que não seria diferente com o esporte de força. E a gente muitas vezes, não sei se por uma questão de condicionamento social, a gente acaba olhando muito para o leste europeu e observando a cultura de força dos países que pertencem ao leste europeu. E a gente acaba muitas vezes subestimando, talvez até por mais coisas que acontecem nos Estados Unidos, a cultura de força presente dentro do solo norte-americano. E se nós observarmos bem, é uma cultura extremamente forte, extremamente enraizada. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu tenho do porquê que os Estados Unidos têm um impacto tão grande no esporte de força, porquê que eles se destacam tanto assim, muito mais até do que se imagina. E se caso vocês tiverem também outros pensamentos, detectem outros motivos do porquê os Estados Unidos são tão fortes e porquê eles influenciam tanto o esporte de força, deixem nos comentários. Eu quero saber da opinião de vocês, vamos agregar mais conteúdo, mais conhecimento aqui pro canal. Mas ao falar dos Estados Unidos, do esporte de força, nós temos que mencionar o calcanhar de Aquiles, o halterofilismo dos Estados Unidos. Porque definitivamente é um esporte que ao longo da história não pegou. O levantamento de peso, o halterofilismo, é um esporte que foi criado no século XIX. Então, assim, o seu desenvolvimento foi ali durante o século XX. E no século XX nós tivemos muitas coisas importantes, né? Duas guerras e especialmente Guerra Fria, onde o mundo foi separado em duas partes. No Ocidente não pegou tanto essa parte de levantamento de peso olímpico, né? O halterofilismo, mas sim a parte de treinamentos aeróbicos, né? O Dr. Cooper, né, se popularizou muito nessa época. Foi um dos caras assim que mais preconizava treinamentos aeróbicos para a população em geral, porque era o que promovia a saúde. Ele era um extremo, assim, digamos, não apoiador dessa história de levantar peso, porque sempre existiram, mesmo aqui no Ocidente, lá nos Estados Unidos em especial, pessoas interessadas em levantar peso. Mas ele e outros viam que esse negócio de levantar peso não tinha um impacto positivo para a saúde, era só para fazer os músculos ficarem grandes, pesados, inflexíveis, aquele pensamento que talvez tu já tenha se deparado por aí. Enquanto do outro lado do mundo, do outro lado da cortina de ferro, o levantamento de peso pegou mais, né? Criou raízes mais profundas lá. Então essa falta de popularização do halterofilismo no Ocidente, em especial nos Estados Unidos, acabou não gerando assim um número significativo de atletas assim a um nível extremamente competitivo, de ganhar medalhas olímpicas e tudo mais. Mas que hoje a gente esteja vendo talvez o melhor momento dos Estados Unidos, atletas assim com maiores chances, né, de beliscar alguma medalha, de até ser campeão olímpico. Mas historicamente é um esporte que não pegou, é o grande calcanhar de Aquiles do esporte de força no levantamento de peso olímpico. Eu tinha mencionado sobre o certo preconceito que se tinha com levantar peso aqui no Ocidente, especial nos Estados Unidos, de defensores de abordagens aeróbicas, por causa que estava muito associado ao bodybuilding. E a gente sabe que nos primórdios do bodybuilding, tinha-se, além de as apresentações, né, visuais, né, de estética e tudo mais, tinha as apresentações de performances físicas. Então, os esportes de força aqui no Ocidente estavam bem atrelados ao bodybuilding. Aí no meio da década de 50, por aí, nós tivemos a divisão, né? O bodybuilding acabou virando realmente um esporte puramente estético, mas sempre existiu aqueles caras que gostavam de levantar peso, e aonde desembocou, né, através de alguns movimentos, na década de 70, 80, a criação do powerlifting no solo norte-americano. Um tempo depois da criação do powerlifting, mais ou menos uma década, nós tivemos a criação do strongman moderno, quando nós tivemos pela primeira vez o show de TV The World Strongest Man, que foi criado em solo norte-americano, que nas primeiras edições reunia assim pessoas fortes, conhecidas, até bodybuilders. A gente tem a participação aí do Franco Columbu, do Lou Ferrigno. No caso do Franco Columbu, a gente tem uma das imagens mais feias de lesões até hoje, mais icônicas e feias de lesões da história do strongman. E por que eu digo assim strongman moderno? Porque, de maneira resumida, a gente pode separar a história do strongman em 3 fases. O strongman primitivo, que como o próprio nome já diz, né, se remonta a períodos mais antigos da história da humanidade, onde esse negócio de ficar levantando peso era feito assim para festas e também para rituais de passagem da infância para a fase adulta, onde o indivíduo, para poder constituir família, arrumar uma esposa e fazer parte da caça, ele tinha que passar por um ritual de levantar uma pedra pesada, caminhar e colocar em outro lugar, provar a força dele, onde a pessoa tinha que usar a força física para provar um certo estado social,
ou poder constituir família, fazer parte, né, do mundo adulto da época. O segundo período, a segunda fase do Strongman, a gente pode chamar de Strongman circense, que é realmente a época onde nós tínhamos os atletas, o que nós chamaríamos de atletas de Strongman, realmente trabalhando em circo, né, com aquelas performances que a gente vê, assim, às vezes em filme, que a gente vê o homem mais forte do mundo, normalmente é um cara bem grandão, com halter aqui, vocês já devem ter visto alguma coisa assim, onde pessoas muito fortes trabalhavam e se ganhavam dinheiro, né, levantando esse tipo de coisa. E até hoje você tem alguns resquícios. O atleta de Strongman Ivan Makarov, antes dele se tornar um atleta profissional, ele trabalhava em circo. Pois é, então quase desapareceu, mas ainda tem alguns resquícios desse Strongman mais circense. E esse Strongman mais circense, a gente tinha só o halter, ainda não tinha criado a barra. Porque tem tudo a ver com a criação do próprio halterofilismo que a gente tinha acabado de falar no início do vídeo. Quando alguém teve uma brilhante ideia de colocar uma haste maior no halter, nessas duas esferas de metal ou de cimento, o que for, perceberam que utilizando as duas mãos dava para levantar mais peso do que utilizando uma. Então isso ganhou mais popularidade e aí virou esporte, entrou nas Olimpíadas, o levantamento de peso olímpico, o halterofilismo. Tanto que nas primeiras edições das Olimpíadas o halterofilismo tinha tanto levantamento com uma mão quanto levantamento com ambas as mãos. Então ainda carregando um pouco do Strongman circense nesse esporte, então tá tudo interligado. E aí, mais recente, nós temos o Strongman moderno, e aí essa inauguração através do The World Strongest, da criação do show de TV, alguns anos depois, especialização, então criação de log, barras especiais de deadlift, farmer's walk, eventos que se tornaram mais típicos do Strongman, maior especialização dos atletas, que antes realmente a gente via assim, muitos atletas assim que eram mais bodybuilders, então eram assim atividades mais gerais, hoje é uma coisa mais específica. E essa especialização, principalmente a especialização levantando pesos mais pesados, aconteceu especialmente pela criação de outro grande evento dentro do solo norte-americano, o que nós chamamos hoje Arnold Strongman Classic, que foi criado no meio dos anos 2010, onde os organizadores do Arnold Sports Festival queriam desenhar uma competição de Strongman que fosse diferente do The World Strongest Man, que envolvia muitos eventos, muita resistência e tudo mais. Eles queriam realmente algo que testasse o atleta mais forte e também para favorecer Mark Henry, que é um atleta de força que foi powerlifter, foi levantador de peso olímpico, foi, se eu não me engano, arremessador de peso e que estava, digamos assim, não sei se dá para dizer atleta ou ator, daquele WWE. E dizem, né, não dá para confirmar, que se ele perdesse aquela competição, a primeira edição do Arnold Strongman Classic, que a gente chama hoje Arnold Strongman Classic, ele seria demitido da WWE. Então, ele se esforçou desgraçadamente, e pode ser que isso seja verdadeiro, que ele ganhou a primeira edição e depois nunca mais participou. E aí, com a criação do Arnold Strongman Classic, cara, os pesos só ficaram cada vez mais pesados, os equipamentos ficaram cada vez mais especializados, então teve uma influência gigantesca. Tanto que até hoje, o Arnold Strongman Classic mais importante é o de Ohio, nos Estados Unidos. E aí nós tivemos o Rogue Invitational, que é do CrossFit, mas abraçou o Strongman, criação também norte-americana. Esse ano vai ser um pouco diferente, vai ser na Escócia. E o The Shock Classic, que a gente pode considerar hoje também como uma grande competição de Strongman, também nasceu em solo norte-americano. Então, as 4 principais de Strongman ou são ou nasceram em solo norte-americano, então mostrando a grande influência. E se a gente olhar assim, os atletas, especialmente no powerlifting e no Strongman, cara, os norte-americanos simplesmente assim têm um destaque enorme. O maior agachamento raw da história é de um norte-americano, 490 quilos. O maior agachamento raw com faixas de competição completa é norte-americano também, Daniel Bell, 505. E falando Daniel Bell, é o maior total raw com faixas. E os norte-americanos também têm o maior total raw clássico, que é do Jesus Olivares. O maior supino raw da história também pertence aos norte-americanos, 355 kg do Julius Maddox. O maior supino equipado também é norte-americano, Jimmy Colby. O maior deadlift da história no powerlifting também é norte-americano, de 487,5 kg do Danny Grigsby. Isso falando de números absolutos. Se a gente olhar ali nos caras médios, meio pesados, a gente tem o John Hack, recordista mundial em múltiplas categorias, em especial 90 e 100 kg, sendo que na categoria até 90 kg, ele é recordista mundial no agachamento, no supino e no deadlift. Isso é algo extremamente raro no esporte. Nos mais leves a gente tem que destacar o Austin Perkins,
Na categoria até 74 quilos, que o cara me agacha com mais de 300 quilos, tá aí beirando os 900 quilos de total. E nas mulheres a gente tem a Amanda Lawrence. Se a gente falar de força relativa ao peso corporal, ou seja, utilizando coeficientes, os melhores atletas nos homens e nas mulheres são norte-americanos. Então, no powerlifting, realmente os norte-americanos mandam mesmo. Tanto um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal onde eu estabeleci 5 critérios para saber quem é o mais forte entre norte-americanos e russos. E os critérios eram a média dos 100 maiores agachamentos, a média dos 100 maiores supinos, a média dos 100 maiores deadlifts, a média dos 100 maiores totais e a média dos 100 maiores dots. E para surpresa de muitos, inclusive para minha, foi 5-0 para os Estados Unidos com uma diferença considerável. Eu vou deixar bem aqui para vocês conferirem, porque realmente foi muito surpreendente o resultado. E assim, no powerlifting tido por muitos, a imensa maioria, e até entre os próprios atletas, o maior powerlifter de todos os tempos, Ed Coan, é norte-americano. O cara empilhou recordes até dizer chega, múltiplos títulos mundiais, é um cara assim que inquestionavelmente é o maior da história, pelo menos tá ali, né, entre os melhores. Top 3 é um mínimo, mas eu concordo sim que ele é o número 1. E no Strongman a gente tem atletas que destacam demais, em especial Bill Kazmaier, 3 vezes vencedor do World Strongest Man, que era um atleta de powerlifting também. Ele foi até no powerlifting o primeiro homem a levantar 300 kg no supino em competição, e também teve aquele feito raro de ter conseguido os 3 recordes mundiais no agachamento, spin, deadlift, e foi a grande inspiração no esporte força do Ed Coan que a gente ia acabar de falar. E o caso do Bill Kazmaier é muito curioso, porque ele só não ganhou mais do World Strongest Man porque os próprios organizadores impediram que ele competisse porque queriam evitar a dominância dele. O tanto que ele era diferenciado. Na minha opinião, se o Bill Kazmaier não tivesse tido esse impedimento, a gente estaria falando dele hoje como Strongman com o maior número de títulos do World Strongest Man e não o Mariusz Pudzianowski. Eu vi falando aqui que o Bill Kazmaier nasceu na época errada e acho que ele poderia, se ele tivesse nascido agora pro Strongman, ia ser maravilhoso para ele. E outro atleta que a gente tem que destacar aqui no Strongman é o Brian Shaw, né? 4 vezes The World Strongest Man, 4º atleta com mais títulos internacionais de Strongman, só perde pro Hafthor Bjornsson, pro Mariusz Pudzianowski e pro Zydrunas Savickas, um cara que foi 3 vezes vencedor do Arnold Strongman Classic, que mudou ao lado dos Zydrunas Savickas o patamar do nível de força que é exigido no Strongman. Então, se a gente vê os pesos que são levantados hoje em vários eventos do Strongman, a gente deve muito aos Zydrunas Savickas e ao Brian Shaw. Empilhou inúmeros recordes mundiais aí em vários eventos diferentes ao longo da sua carreira, e realmente sempre foi um atleta assim com um trabalho ético gigantesco, e é um dos principais responsáveis pelos Estados Unidos ser a nação com maior presença no pódio do World Strongest Man, e também ser a nação com mais títulos do World Strongest Man, contando todos os atletas que já venceram. Então realmente o Brian Shaw é uma lenda viva do Strongman, assim como o Bill Kazmaier. E agora, depois de tudo isso, por que eu acho que isso acontece? Por que eles são tão influentes, são tão bons, especialmente no Strongman e no powerlifting? No halterofilismo tem o seu problema, o seu calcanhar de Aquiles, mas por que eles são tão bons assim? Eu vejo alguns motivos. Acho que o primeiro deles é a própria criação dos esportes, né? Como nós vemos hoje no solo norte-americano. Eu acho que isso influencia muito. Não que seja preponderante, mas isso é um fator, até para a questão de popularidade. Outra coisa também, o tamanho da população dos Estados Unidos, né? É uma população grande, é um dos países mais populosos do mundo. Tendo mais pessoas, você tem mais oportunidade para mais pessoas conhecerem o esporte, se interessar, e aí, né, a história ser feita. Outra coisa também é a popularização do bodybuilding, que querendo ou não, o bodybuilding é próximo aos esportes de força, né? Porque a pessoa tá ali e tal, levantando os pesos, buscando o pump dele, né? E é um passo para ele começar a gostar da progressão de cargas, nos grandes exercícios, levantar mais peso, se descobrir muito forte. Então a popularização do bodybuilding é algo que eu vejo que sim acaba impactando positivamente pro interesse, ou pelo menos abre a possibilidade das pessoas se depararem com o esporte força. Então, a popularização do bodybuilding, que aconteceu lá muito nos Estados Unidos, ela depois levar a uma popularização do esporte força. Algo que está acontecendo nesse momento aqui no Brasil. E eu adiantei isso em março desse ano. Eu vou deixar bem aqui o vídeo para vocês darem uma conferida. Eu fui meio que um profeta, e aconteceu exatamente o que eu falei. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim que tudo que acontece nos Estados Unidos acaba acontecendo no Brasil um tempo depois, e nesse caso realmente tem se provado bem verdadeiro, que o bodybuilding se popularizou muito, né, nesses últimos anos. Acho que vocês aí que acompanham mais bodybuilding, principalmente os mais antigos, pegar aí como era a popularidade de bodybuilding na década de 90,
anos 2000, anos 2010 e agora, os anos 2020, vai ver uma diferença considerável, assim, de ser um esporte muito mais mainstream, muito mais aceito, por falta de termo melhor, na sociedade de modo geral, do que foi, né, nos anos 90, por exemplo. Algo semelhante com o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Outro fator que eu vejo que acaba influenciando no resultado final, assim, de ter tantos atletas assim bons, de terem os Estados Unidos ter tanto destaque, tanto impacto no esporte de força, especialmente no powerlifting e no strongman, é que lá, né, nos Estados Unidos nós temos o high school, né, que seria mais ou menos o ensino médio aqui no Brasil, e ali também é um momento de iniciação esportiva, de quem sabe, né, os jovens poderem ir para a faculdade e através de bolsas atreladas ao esporte. E ele é um momento também, né, de início de preparação física, onde se utiliza, né, alguns exercícios de força e tal. Então, tradicionalmente, a gente vê o pessoal do high school fazendo agachamento, supino, deadlift, power clean. E é curioso porque muitos dos treinadores antigos do halterofilismo, que eram atletas, mas como o levantamento de peso olímpico não deu muito certo, eles acabaram, né, por uma questão de trabalho, migrando para essa parte de preparação física dos esportes, né, que são mais populares. Futebol americano, basquete, beisebol, essas coisas, mas especialmente futebol americano. Tanto que a gente vê assim, muitos dos programas de treino, de preparação física dos atletas de futebol americano, por exemplo, terem muito da essência do levantamento de peso. Um dos principais expoentes é o Bill Starr, que eu até já trouxe o método de treino dele aqui, eu vou deixar bem aqui em cima, vou deixar também na descrição para facilitar. E aí o fato de, desde ali do high school, as pessoas se depararem com agachamento, spin, deadlift, power clean, esses exercícios, acaba se facilitando a criar uma cultura de força também no solo norte-americano. Por mais que nos últimos anos a questão do treinamento funcional, de utilizar superfícies estáveis e umas outras coisas aí, não como um complemento, mas como substituto, que a gente tem visto realmente anilhas e barras sendo substituídas por bolas Buzu, TRX, essas coisas, isso pode gerar um impacto negativo a longo prazo, mas a raiz ela foi fixada. Outra coisa também que eu vejo assim como motivo que pode ter impactado nessa questão da cultura da força nos Estados Unidos é que lá é bem comum as pessoas terem uma garagem com uma academia de garagem, né? Isso é o que eu quero dizer. Que ali tem uma barra, um rack, anilha, um banco, uns halteres ali. Isso facilita muito até a questão assim financeira mesmo, né? Que se a gente colocar ali na ponta do lápis, do ponto de vista econômico é muito melhor, né? Tu ter uma estrutura mais básica, assim, do que tu ficar entupindo a sua garagem de máquinas. E falando em questão financeira, a gente não pode tirar da equação a situação financeira do país, né? Em relação aqui ao Brasil, obviamente, os Estados Unidos é economicamente bem mais saudável do que o Brasil. Então, assim, até para tu ter competições que não são tão grandes assim, competições pequenas, dá para se ter uma premiação. Então, isso, obviamente, é um atrativo. E para finalizar aqui, eu vejo que uma das coisas que também influencia muito são as próprias inspirações, os próprios atletas, né, que tem uma porrada de atletas aí que se destacam há muitos anos, não só agora, né? Ed Cohen, como eu falei, Kirk Kowalski, Ray Williams, agora, né, Jesus Olivares, Daniel Bell, Brian Shaw, Bill Kazmaier, entre outros atletas que inspiram jovens atletas a iniciar no esporte. Vê lá o atleta na TV, na rede social e acaba se inspirando a iniciar também nessa vida esportiva. E eu acho que o sucesso não tem só a ver assim com um atleta que atinge vence medalha, vence título e tudo mais, ou bate recorde, mas também a quantidade de pessoas, a base mesmo, se ela tá no nível mais alto em questão de quantidade, em questão de nível. E eu acho que é aí que os Estados Unidos se destacam tanto, que mesmo assim de atletas que não estejam no topo, a base acaba sendo alta e grande e larga, né? Então isso acaba fazendo com que todo o esporte lá acaba crescendo. Hoje realmente nos Estados Unidos tem atletas que estão conseguindo viver do esporte. Eu acho que nenhum outro país tem atletas com essas condições assim, de ver 100% do esporte como lá. Então acho que isso acaba fazendo ser um diferencial em relação às outras nações.
Como eu disse, realmente só o levantamento de peso olímpico que é o grande calcanhar de Aquiles, mas quem sabe, né? Depois desse boom do CrossFit, né, que é o que fez o levantamento de peso respirar de novo no Ocidente, e é um dos motivos também de talvez a gente estar vendo o melhor momento dos norte-americanos nesse esporte, possa, quem sabe, render daqui a uns 10 anos mais frutos. E se os norte-americanos passarem a se interessar para valer por halterofilismo, levantamento de peso, eles vão acabar se tornando também potências nesse esporte. Se vocês acham que tem algum outro fator aí que pode influenciar, que pode explicar o porquê que os Estados Unidos são tão bons no esporte de força, deixa aí nos comentários. E se tu quiser saber quais são as escolas de treinamento que realmente impactaram na forma com que se treina powerlifting, é só tu ver nesse vídeo aqui.